Então, fala galera, aula de Sociologia na área para continuar nossa aula sobre Max Weber. Aqui eu quero te explicar os conceitos de tipo ideal, burocracia e desencantamento do mundo. Então vamos lá. O que são tipos ideais? Tipos ideais são categorias abstratas, cientistas usam, cientistas sociais ou qualquer outro tipo de cientista, para poder explicar a realidade. A compreensão desses tipos ela é basicamente teórica, racional e abstrata. O que quer dizer que os tipos ideais não são materiais, apenas objetos teóricos. Lembra disso quando a gente for continuar aqui. Um tipo ideal é basicamente uma construção para poder identificar melhor o objeto. Eu fiz um gráfico aqui para poder te orientar um pouco melhor. Imagina primeiro que existe esse círculo maior representa um nome que você dá a um objeto. E aí pode ser, por exemplo, sofá, caixa, tá? Então, sofá é o nome que você dá no objeto em geral e representa esse círculo maior. Mas dentro desse círculo maior existe a coisa em si, que é aquele objeto. Você nunca vai saber o nome da coisa em si. Mas uma forma que você tem de tentar entender o que a coisa é dar um nome geral para ela, que é essa forma como se fosse uma rede que você tenta pegar um peixe, entendeu? Então é como se os objetos fossem peixes e o nome que nós damos a eles são redes que envolvem, mas nós nunca conseguimos pegar os peixes. Por que eu estou falando dessa metáfora meio estranha? É só você jogar ela para a realidade pessoal da nossa vida. Por exemplo, eu estou querendo explicar que, segundo Max Weber, nós nunca conseguiríamos entender o que é nada externo a nós. Por exemplo, a violência. Então, violência não é o que nós vivemos ou presenciamos no mundo. Na verdade, o que nós fazemos é dar um nome para uma coisa que nós não sabemos ao fato que é. E aí, violência, na verdade, é um nome que nós damos para tentar entender o mais próximo possível, ou seja, para se aproximar de um conceito que nós não sabemos o que é. Então, nós damos o nome geral de violência para várias coisas diferentes. Então, saca só. Diante da impossibilidade de aprender a realidade como um todo, nós vamos criar os tipos ideais para nos aproximarmos ao máximo da realidade. Então, tipos ideais são categorias mentais, teóricas, que os cientistas usam para tentar compreender a realidade. São os termos e os conceitos que nós usamos. Só quero que você entenda que esses conceitos não são a realidade. Na verdade, são o máximo de realidade que nós poderíamos ter. Beleza? Então espero que tenha ficado claro esse conceito. Vamos agora para a segunda parte. Vamos agora falar sobre como Weber entendia que ocorria a complexificação das relações sociais. Tá? É só nós compararmos duas estruturas. Imagina uma estrutura comunitária, uma comunidade, e uma sociedade. Numa comunidade existem pequenos grupamentos pessoais, ou seja, menos pessoas. E ali basicamente as relações se dão por meio das tradições e pelas afetividades. As ações dos indivíduos são relações e ações tradicionais e guiadas pela afetividade, porque são círculos pequenos, né? No entanto, em sociedades, eu tenho um aumento do número de indivíduos, ou seja, mais pessoas. E, obviamente, por consequência de mais pessoas em sociedade, esse bloco vai ter mais conflitos. E aí que as relações não serão mais pautadas pela tradição ou pela afetividade, porque não dá. Ocorre, então, uma relação baseada e calcada na racionalidade. Sociedades mais reguladas. E é óbvio que essas sociedades são reguladas mais por leis, por exemplo, né? Nós vivemos hoje, obviamente, numa sociedade e não numa comunidade. Eu quero que você entenda que esse processo foi de complexificação das relações sociais. Nós, seres humanos, já vivemos em organizações sociais menos complexas do que a de hoje. O que, de uma maneira geral, a gente pode chamar, na visão do Weber, de comunidade. Mas hoje, nossa sociedade ela é muito mais complexa e calcada, principalmente, a racionalidade. É a racionalidade que guia nossas interações sociais. O que ocorre então para o Weber é um processo de racionalização da vida social. E aqui nós podemos estabelecer várias relações com isso. Esse processo de racionalização da vida social vai dar origem ao Estado moderno, ou seja, os países que nós constituímos hoje. E esses Estados modernos darão origem à burocracia e aos políticos. Mas para entender essa estrutura, eu tenho que explicar primeiro o que é Estado. Um Estado, para o Weber, seria uma sociedade humana estabelecida em um determinado território e que vai reivindicar o monopólio do uso da violência para si, para garantir a sua soberania naquele espaço. Então, o Estado é um grupo que está em um determinado território e que reivindica o uso da violência. Violência para quê? Para poder garantir a soberania. Esse desenvolvimento do Estado moderno se deu, óbvio, de maneira lenta e gradual diante da história. Dois conceitos importantes para nós entendermos como isso aqui funciona são essenciais na visão weberiana. O conceito de política para o Weber e o conceito de poder. Política
para o Weber, é um conjunto de esforços feitos para participar do poder ou para modificar as relações de poder. Então, toda vez que alguém tenta participar do poder ou modificar ele, para o Weber estar exercendo política, que é um conceito bem simples, bem puro e bem direto de política. Eu acho incrível. De outro lado, tem o poder. Já que política é o conjunto de esforços para participar do poder, o que seria o poder em Weber? Poder para ele seria a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Então, toda vez que você quer impor aquilo que você quer diante de um grupo social, o que você está fazendo é exercer poder. Poder é a capacidade de impor a vontade diante de uma relação social. É legal falar sobre isso porque nós percebemos então que política e poder estão no nosso cotidiano o tempo todo. É isso que o Weber quer. Bem, esse processo de extrema racionalização da vida social, ele tem um fim. Qual seria o resultado, a consequência direta desse processo de racionalização para o Weber? Seria o que ele chamou de desencantamento do mundo. O que é o desencantamento do mundo? Desencantamento do mundo é uma das consequências da vida racional. Esse excesso de racionalidade no nosso mundo ocidental tornaria nosso mundo mais frio. Seria um processo de racionalização da vida, de burocratização da vida, no sentido de lei, sabe? Seria um processo típico da industrialização do mundo moderno, mas que não surgiu só nesse mundo moderno, né? É um processo que vem anteriormente. Desde sociedades antigas ocorre esse processo de racionalização com o tempo, mas ele se intensifica a partir da industrialização do mundo. Weber vai entender que esse processo é muito negativo. Por quê? Porque pode haver uma perda do sentido da existência humana. Porque o mundo fica esvaziado e sem sentido. Então, o sentido de existência, propriamente dito, pela humanidade, pode se perder, já que nós perdemos a capacidade de entender as coisas como algo além do estritamente racional. Então, trata-se de um processo em que o mundo perde o encantamento. E está falando da ideia das coisas imateriais, do mundo sobrenatural, da ideia do mítico mesmo. Né? Isso tem uma implicação importante para a nossa vida. É como se você visse, por exemplo, um animal no meio da rua, por exemplo, um boi, e você não enxergasse nada além do objetivo racionalizado para a vida humana, que é o quê? Alimento, carne, né? Ou se você enxergasse ele como um produto para vender. Ou se você importa tipo couro e você acaba vendo um jacaré e você já olha para ele pensando como se ele fosse o couro. Como se você visse uma floresta e você não visse nada mais ali do que material para sua fábrica de papel. Tá bom? Então, esse processo de racionalização faz a gente não enxergar nas coisas nada além do que o estrito objeto do nosso desejo. Qual o objetivo de vocês, por exemplo, ao aprender sociologia e filosofia? Nada mais do que passar no Enem. Isso seria uma extrema racionalização do processo, porque essas matérias deveriam ser feitas para formar vocês como pessoas, algo essencial para você entender o mundo, não apenas um objetivo específico na tua vida. Então chegamos ao conceito de burocracia de Weber, né? A burocracia está diretamente relacionada a esse processo de desencantamento do mundo. Bem, a gente está usando aqui o conceito de burocracia no sentido de entender que ela é uma forma de organizar a sociedade de maneira a garantir a eficiência utilizando-se de procedimentos padronizados, saca? Então, toda vez que você faz alguma coisa, mas aquilo tem um método para se fazer, a gente chama isso de burocracia. E a sociedade usaria isso para o Weber a partir do momento em que ela começou a crescer. Toda vez que um processo passou a ser amplamente divulgado, ele precisa de burocracia. Então, burocracia é uma necessidade. Vemos burocracia, por exemplo, na tabela de um jogo de futebol, ou na tabela de qualquer esporte. Vemos burocracia em escolas. Toda vez que você tem regras para poder organizar alguma situação, aquilo é burocracia. O que acontece é que a burocracia nasceu para o Weber como uma necessidade do Estado, tá? Mas ao tempo ela acabou suprimindo o individualismo e acabou tendo um lado negativo, porque ela acabou criando uma espécie de jaula. Esse é o termo weberiano. A burocracia acabou criando uma jaula que prenderia os indivíduos no atual processo da sociedade. Então a burocracia nasce para o Weber como uma necessidade prontamente para organizar a nossa vida, mas ela acaba se tornando algo negativo com o tempo, né? Algo que suprime o individualismo, a capacidade do indivíduo ser individual e acaba criando uma jaula que nos aprisiona. E aí todo mundo percebe isso quando as pessoas reclamam de tanta burocracia no mundo. É como se ela ficasse exagerada no nosso mundo. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Até mais. Valeu!